E sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar de dor de cabeça. Mas não é aquela dor de cabeça de pagar conta, aquela dor de cabeça porque arranhou o carro ou porque brigou com alguém. Não. É dor de cabeça de verdade. E aí, quando saber se realmente o seu cérebro está doendo e se isso é possível? Você vai saber disso tudo depois da vinheta. E para falar de tudo isso, a gente já está aqui no estúdio com ela, Ana Maria Moura, neurocirurgiã especializada em dor. Muito bem-vinda, estudou demais, né? Para ser neurocirurgião não é qualquer um e ainda tem uma especialização em dor. Quer dizer, não só para entender o cérebro, mas para entender o que faz a cabeça da gente doer, né? Que eu estava brincando da questão do cérebro. O cérebro sente dor? O cérebro em si não sente dor. Inclusive, nós temos algumas cirurgias de ressecção de tumor que a gente faz com o paciente, nós acordamos o paciente, né? Então, no início da cirurgia, a musculatura dói, né? Então, a pessoa precisa estar realmente anestesiada, a calota craniana e as meninges, que são a proteção do cérebro. Então, até aí dói, mas na hora que a gente está fazendo a retirada do tumor no cérebro, não dói. Não dói, quer dizer, dói quando corta aqui a pele, osso, essas coisas assim. Pele, osso. Passou disso, chegou lá a proteção, que são as meninges, né? Principalmente a dura mater. Aí depois que nós fizemos a abertura, o cérebro em si, não. Mas deve ser algo assustador, né? Você está com a pessoa acordada e o cérebro dela ali na sua frente funcionando. Aí E o preparo para isso. Que momento que a senhora falou, nossa, eu quero ver a cabeça dos outros aberta, assim? Que momento que a senhora escolheu essa profissão? São anos de estudo, realmente. Eu sempre tive a vontade de estudar e fazer coisas diferentes para ajudar essa área a progredir cada vez mais, né? Que sempre nós estudamos e vemos que o tanto que a área da neuro ainda faltam muito para ser descoberto, desenvolvido. Então eu sempre tive essa parte cientista também, conjunto, né? Acho que isso que me motivou tanto a deixar minha cidade, minha família e estudar fora do país, né? Buscar esse conhecimento e aí eu acho, né, realmente o cérebro é espetacular e nós vemos o quanto que, às vezes, catástrofes em crianças, por exemplo, elas se recuperam muito rapidamente, né? Então é muito lindo ver essa recuperação. E voltando na parte da exerese, da retirada do tumor, né, o paciente acordado, ela se faz necessária para a gente não deixar sequelas importantes no paciente, tipo, existem alguns tipos de tumores, principalmente os gliais, que eles são infiltrativos, então eles infiltram no parênquima cerebral, então nem sempre a gente consegue retirar tudo. E antigamente era assim, retirava tudo, mas o paciente saía da cirurgia mancando, né, sem condições, com uma hemiparesia, diminuição de força tão importante que isso ocasionaria problemas nele na visão, problemas para deglutir, né, para engolir alimentos, para caminhar. Então ele saía assim com uma qualidade de vida péssima e acabava se complicando de um engasgo, uma pneumonia e morria, né? Então hoje em dia a medicina, a neurocirurgia também, nós tentamos fazer com que o paciente passe por um tratamento, mas que nós preservamos o máximo possível a qualidade de vida dele. Então, nesses tumores infiltrativos, gliais, que são de áreas eloquentes, como a ínsula aqui, que é no lobo temporal, na lateral do cérebro aqui, ele controla o pensamento, controla a cognição, a fala, né?
E então nós levamos geralmente fonoaudióloga, acordamos o paciente depois que faz essa abertura, né, que o paciente não sente mais dor, e aí vamos fazendo a exerese do tumor, retirada, e o paciente vai falando, casa, né? A gente mostra imagens, uma listinha de palavras, mostra a imagem para saber se está coerente, né? E aí o que acontece? Quando a gente vê que está tendo alguma, né? Que ele começa a ter alguma dificuldade, pronto, esse é nosso limite. Então, se der para a gente não mexer mais, aí nós retiramos um tanto, né, de tumor importante e nós preservamos a qualidade de vida desse paciente, né? Então, a ideia é não operar uma vez só e deixar um paciente né, incapacitado no pós-cirúrgico, mas operar algumas vezes de acordo com o que esse tumor vai crescendo, né? Respeitando esses limites do paciente para ele ter uma melhor qualidade de vida. Que uma das palavras mostradas para o paciente não seja exerese, que eu gosto dos nomes bonitos que os doutores dão para as coisas, né? Vamos tirar um pedaço do tumor, não, vamos fazer uma exerese, né? É tão mais bonito, a pessoa não fica nem com medo de fazer. Mas falando essa questão do cérebro, o cérebro chega a ser capaz, ele é tão incrível, né? A gente é um dos nossos assuntos preferidos. Inclusive, quando a gente criou o programa lá na primeira temporada, eu sempre falava assim, não, estética e nutricionista vão ser os mais assistidos. O nosso campeão no YouTube é o cérebro. Acredita? É um neurologista falando sobre ansiedade, sobre funcionamento do cérebro, de tão forte que hoje essa necessidade de conhecimento sobre o nosso próprio cérebro chegou nas pessoas, né? Desse órgão maravilhoso que é capaz de aprender. Às vezes eu perdi um pedaço, o doutor estava falando, tirou um pedacinho do cérebro que sabe tal coisa. O cérebro vai lá, redireciona aquilo e outra parte dele é capaz de aprender, né? Perfeito. Inacreditável. Então, se o cérebro, digamos assim, ele não é capaz de sentir dor, quantas pessoas que chegam para se consultar com a senhora e falam, eu tenho enxaqueca, realmente tem enxaqueca, e quantos têm outras coisas que parecem enxaqueca? Na realidade, a maior parte das consultas, né, no consultório são mesmo reclamações de dor, uns 80% eu diria dor de cabeça. O que realmente seria uma cefaleia primária, tipo uma migrânia, que são os nomes bonitos da enxaqueca. Essa enxaqueca, né? Um dos nomes, né, bonitos, que é aquela enxaqueca, que é a enxaqueca mesmo, né? Que é aquela dor unilateral, que dá lacrimejamento. Essa aí eu diria 10%, que é essa 8%. aqui, né? Dói um lado, exatamente, né? A gente, então, só de cada 5 que vão, uma o resto tem alguma outra causa. Isso, e a causa campeã, eu já posso falar? Claro! A causa campeã, nesse momento, é a dor de cabeça tensional ocasionada por uso excessivo, de celular. Então, a cervicalgia, eu já peguei, já teve, né, a infelicidade de pegar uma criança de 8 anos com hérnia de disco por conta desse celular. Aos 8 anos? 8 anos, né? A gente começa a ver hérnia de disco. Já não tinha aquela cartilagenzinha aqui, ou estava danificada, de tanto ficar assim, quer dizer, essa criança estava com o celular desde os 2 anos. O problema é que eles não ficam só no celular, mas eles se apoiam, né, a parte externa, atrás da cabeça, na cama ou no sofá. Então, fazendo mais pressão ainda contra, né, a região cervical, contra o disco, e aí junta
que não estão fazendo tantas atividades físicas como antigamente, né? Até vou pedir até o Matheus, a gente tem aí um vídeo da tela celular que mostra crianças telas, alguma coisa assim, que mostra essas posições, que a criança ela não fica que nem o adulto sentada aqui, que já é ruim, né? Só de abaixar aqui já é ruim. Ela ainda prensa contra o sofá, acho que até para segurar a tensão, né? Para jogar os joguinhos, que eles não saem dos joguinhos, né? Então, esse movimento aqui que, né, pode danificar bastante a parte cervical. E aí acaba atacando em 2 lugares, né? Ó, por exemplo, quando eu vejo a televisão já é diferente. A televisão, a criança acaba olhando para cima, ela é obrigada, né? Geralmente de onde é que está a posição da televisão. Até bom hoje você colocar a televisão um pouquinho mais para cima para compensar essa virada do celular. Mas olha aí, já fica aqui, já vai ficando. E acaba sendo um ataque por 2 vias, porque, como é que é o nome? Cervicalgia? Cervicalgia. Cervicalgia. Além da pressão aqui, você ainda tem a exposição dos olhos muito fortes, né? Porque a criança, por causa do joguinho, o que acontece? Ela tem alguma coisinha pequenininha ali na tela, ela aproxima mais ainda para enxergar. E a parte da dopamina, né? Porque a tela em si, ela excita o cérebro, então essa liberação de neurotransmissores que vai fazer o quê? Tornar uma criança muito agitada, né? Então também tem essa parte, agita, acelera a criança, então o foco fica mais difícil de ser atingido, né? Dificuldades para dormir, né? Então uma somatória de desafios que esse celular vem trazendo. Meu Deus, só assim, pode até ser algo útil, mas é tão prejudicial que a gente tinha que ter lá aquele aviso igual tem nos outros produtos, né? Use com moderação. Moderação, definitivamente, tanto para criança quanto para adulto. E aí eu acho interessante, por exemplo, as causas da dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça recorrente. O que eu preciso começar a investigar? Primeiro, ir no profissional de saúde, né? Porque o que acontece? As pessoas já chegam no consultório tentando, eu já fui na farmácia, comprei X, Y medicação, a vizinha me falou, né? Eu adoro. A vizinha, ela é fenomenal, essa aí está presente mesmo na vida das pessoas. Mas enfim, por quê? Porque pode ser algo tensional realmente, né? Como pode ser até uma dor por conta de uma pressão aumentada do cérebro, uma hipertensão craniana por conta de um tumor, né? Outros casos que nós poderíamos falar, tipo de aneurisma, que é mais comum em mulheres jovens, né? Que tenha essa comorbidade já de família, uma questão genética, mas que pode, né, estar conversando e sentir a pior dor da vida, que nós chamamos de cefaleia em trovoadas, e por conta desse aneurisma roto, que ele causou um sangramento, né? E aí um sangramento, e aí realmente não é à toa que está doendo. Exatamente, que é considerada a dor de cabeça mais forte do mundo, né? Que é essa thunderclap headache, que a gente fala, você fala em trovoadas. Palma de trovão, thunderclap. Exatamente. Mas aí costuma ser uma dor de cabeça que já leva a pessoa ao coma imediatamente, e essa pessoa tem que ir, né, para o... Estrutura hospitalar. Definitivamente, o mais rápido possível, né, até ser operada desse aneurisma. Mas existem outros tipos também de dor de cabeça, como essa do tumor. Criança geralmente tem tumor mais frequentemente aqui atrás, ó, na fossa posterior, no cerebelo, essa região que a gente chama, abaixo do lobo occipital. Então nós temos lobo frontal, temporal, aqui atrás, occipital. vai aparecer aí. Isso, perfeito.
E abaixo do lobo occipital, aqui assim? O cerebelo, exatamente. Então, a maior parte das crianças... Isso, bem aqui assim. Isso. Ele é uma estrutura um pouquinho diferente ali, né? Isso, dá pra gente ver o Aí, vermes agora, em vermelho, ficou vermelhinho. né? Perfeito. E o que acontece? Nós temos os ventrículos laterais, terceiro, e o quarto ventrículo fica ali no cerebelo. O líquor, que é aquela estrutura de líquido que nutre as células, protege o cérebro contra impacto, ele é produzido nos ventrículos, desce, né? Então, ventrículos laterais, terceiro, quarto, rodeia a calota craniana e a medula e é absorvido, espaço subaracnoidiano. Ah, não é sempre a mesma... Olha a ignorância do Otávio aqui. Não é a mesma água que eu fico o tempo todo, que o nosso cérebro ele tá meio que boiandozinho ali, né? No limite de boiar. Exatamente, esse líquido, o líquor. Não é o mesmo líquido sempre? Ele está constantemente em produção. Não, tá tudo certo. Constantemente em produção, né? Que então ele começa nos ventrículos laterais, terceiro, quarto, e aí ele é rodeado, né, ao redor do cérebro e ao redor da medula, e após ele é absorvido. O que acontece? Quem tem esse tumor de fossa posterior, do cerebelo, por exemplo, o tumor ele é de crescimento lento, então ele vai crescendo muito devagarzinho. E com isso, chega um momento que esse líquido, o tumor vai estar grande, que ele vai apertar contra o quarto ventrículo, exatamente. Então, ele vai obstruir ali o canal e o líquido não passa, ou passa pouco. E com isso, o que vai acontecer? Ele vai inchar aqui, que é de líquido, né, de líquor, que é o que a gente chama de hidrocefalia. O ralo não tem para onde ir, ele vai começar... Só que quando é muito bebê, né, até 2 anos, que temos a fontanela aberta, o cérebro pode crescer, que aqui vai adaptando, porque a fontanela está aberta, não tem tanta pressão no cérebro. Que a gente chama ali, né, a moleirinha. A moleira, né? isso. Mas a partir do momento que essa moleirinha está fechada, que a fontanela fechou, para onde vai o cérebro? Contra a calota craniana. Então é o perigo, porque nós vamos perdendo neurônios, né? Então, aí vira uma urgência. E essa cefaleia, então, vai ser manifestada através de vômitos, né? Mas de uma cefaleia, de uma dor de cabeça importante, em peso, principalmente em região frontal, que é mais importante, né? A dor ela é maior quando a pessoa acorda, né? Então, esse tipo de dor de cabeça costuma ser uma dor de cabeça que tem que ser procurado o médico o mais rápido possível para descartar, principalmente no caso de crianças, adolescentes, né, um tumor de fossa posterior. E dor de cabeça precisa ir no médico, porque é tão louco isso que, como a senhora estava falando, pode ser um tumor, um sangramento, quer dizer, pode ser algo muito grave e ao mesmo tempo pode ser só colocar um óculos. Sim. Né? Quer dizer, sim. Ou você não perde nunca, que ou você vai e você resolve da maneira mais simples do mundo, ou você vai e descobre no começo algo que pode ficar muito perigoso depois. Exatamente, né? É o que eu sempre falo, sentir dor não é normal, né? Então, começou a sentir dor, espera aí, né? Eu não sou médico, então eu vou procurar um profissional que vai me auxiliar no caminho mais rápido para eu ter um conforto. A dor, como a febre, é um sinal de que algo está errado no corpo, né? Então, uma carência de vitaminas, né? Um problema nos olhos, um problema estomacal, uma gastrite, uma esofagite, tudo isso pode provocar dor de cabeça, né, como um alerta. Olha, tem alguma coisa errada, né? Por favor, me ajudem a recuperar. Isso eu nunca entendi. Por que tá doendo? Se eu tô com um problema no meu estômago, por que vai doer na minha cabeça? Não era para doer no estômago? Então, também ocasionada dor referida, outro tipo de dor que pode ocasionar pensando que o corpo trabalha em equilíbrio.
né? Então, nós temos que ter um pH no sangue adequado, né? Nós temos que não ter liberação de catecolaminas, de produtos que possam ocasionar dor no sangue, né? Reação inflamatória baixa. E por isso que nós trabalhamos com equipe multidisciplinar. Por exemplo, um paciente que tem dor, principalmente a dor crônica, vai ser um paciente ansioso, um paciente depressivo. Por quê? Porque ninguém consegue conviver bem com dor, né? Trabalhar, ser uma pessoa produtiva com dor. Então, por isso, hoje em dia, a equipe multidisciplinar. Então, também, quem tem dor, nós tratamos com psicólogo, com psiquiatra, com nutrologista, né? O nutricionista. Por quê? Porque para quem já tem predisposição à dor, o excesso de alguns alimentos podem piorar a dor, tipo alimentos termogênicos, tudo que acelera muito o metabolismo. Tipo, algo que a adolescência não gosta de jeito nenhum, chocolate, café, né? Nossa cultura, nós não gostamos muito de café. Então, derivados da cafeína, café, chocolate, Coca-Cola, Guaraná, quer que eu continue? Açaí, pré-treino. Mas e a melancia, doutora? O que a melancia tem a ver com dor de cabeça? A melancia, dentre outros nutrientes que ela tem duas substâncias que é a histamina e a tirosina. O que acontece? Ela faz com que ocasione uma vasoconstricção no nosso corpo. Então, os vasos diminuindo de calibre, o sangue passa mais rápido e aí o que vai acontecer? Nossa pressão arterial vai aumentar. Aumentando pressão arterial, dor de cabeça, né? Então, a pressão arterial é aumentada por conta disso, mas aumentada também por conta do volume de líquido, né, que tem a melancia. O que eu faço se eu estou na crise da enxaqueca? O que eu posso fazer? Eu estou em casa, eu sei que eu tenho enxaqueca, já fui no médico. O que eu faço quando eu estou naquela crise da enxaqueca? Tem como? Então, assim, principalmente as pessoas que já têm alguma comorbidade pré-existente, diabetes, pressão alta, né, ou alguma doença, realmente ter certeza que esse fator está controlado, né? E como que a gente vai saber se isso está controlado ou não? Check-ups de rotina ao médico, né? Porque se a pessoa tiver indo ao médico com frequência, que deveria ir fazer seu check-up, dificilmente ela não vai estar equilibrada, né? Outros fatores é procurar ter uma qualidade de vida saudável. Então, hoje em dia, o que está muito difícil de ter regular é o sono, né? O sono não dá para negociar. As pessoas precisam de dormir o horário adequado, então por volta de 7 a 8 horas, né? 6 a 8, dependendo da faixa etária. E por quê? Porque nós precisamos de ter o sono REM, que é aquele sono que nós vamos descansar, que é o sono onde nós temos outro sistema, que é o sistema linfático, que vai fazer a faxina cerebral. Então, assim, o sono ele é superficial e aí vai aprofundando até chegar nesse mais profundo, o REM. Aí depois a pessoa acorda de novo, aí vai. Então, nós temos por volta de 20 REMs por noite. E aí, se a pessoa acordar no meio da noite, não dormir mais, diminui. Então, só nesse REM que é onde nós vamos descansar, onde vai ocorrer essa faxina cerebral e que vai proteger nossos cérebros de demências, como, né, a demência de Alzheimer, que é por acúmulo também dessas proteínas que não são retiradas, né, do cérebro. Então, é muito importante ter o sono. A pessoa que não dorme bem, a gente vê que ela acorda uma pessoa mais irritada, com menos tolerância a mudanças, né? Uma pessoa cansada e uma pessoa mais propensa a engordar, né? Então, tudo isso vai puxando. Outro fator muito importante também
é o exercício físico, né? Mas qual exercício físico? Bom, seria o que a pessoa mais gosta, né? Mas na literatura, o que mostra com frequência é a caminhada, principalmente se essa caminhada ela for feita de 20 a 30 minutos por dia ao redor de natureza. A caminhada e o alongamento libera bastante neurotransmissor, que vai ajudar a pessoa a ter um sono mais adequado, uma rotina de vida mais saudável, mais tranquila, né? Uma proteção maior a dores e a doenças autoimunes. Outro fator muito importante também é a nutrição saudável, né? Então tentar comer com bastante proteínas, né? Bastante vitaminas, adequada para a idade da pessoa. Carnes também, né? Nós vemos hoje no consultório bastante pessoas com dores crônicas, com dificuldades na memória, que não ingere a B12, a vitamina B12, né? Por conta que é vegetariano, né? Não está comendo carne. Tem que complementar. Então tem que complementar, com certeza. Nós temos... Os gaúchos estavam certos, então tá bom. Com certeza. Então, assim, ter boas amizades, os estudos vêm mostrando que é muito importante a gente conviver, nós sentirmos amados, acolhidos. Isso é muito importante para a nossa saúde, né, mental, que reflete na física também. Os estudos vêm mostrando crescentemente o poder da meditação, ou seja, das orações, né? Que esse estado que a pessoa fica em relaxamento, que ela atinge um relaxamento, o cérebro também libera neurotransmissores e mais, vem mostrando que o córtex cerebral também aumenta, né? Então, mas e aí? Nós compramos esses benefícios na farmácia? De jeito nenhum. Então, sair de zona de conforto nunca foi fácil para ninguém, né? Então, não é fácil a gente tentar manter fazendo atividades, né? Todos os dias, mas é muito importante para a nossa saúde, né? Física e, consecutivamente, cerebral. Infelizmente o programa acabou, eu queria que a senhora deixasse aí, então, depois desse recado maravilhoso, dessas dicas, eu queria que a senhora deixasse também o seu Instagram aqui, as redes sociais, para o pessoal poder te achar. Não segue quem está perdido, não, segue quem sabe para onde está indo. Meu Instagram é Ana Moura MD. Ana Moura MD, muito obrigado pela sua presença. E vamos lembrar, né, gente? Exercício físico não é botar a roupa top, a garrafinha top e botar o tênis top, ir para uma academia top. Gente, é pegar o que você está confortável, vai caminhar, vai dar uma volta em torno ali da sua casa, vai ver a vizinhança, olha para os outros lugares. Não precisa ser evento, não. Exercício físico é o que o homem já fazia antes da academia existir. Então, até o próximo programa e um grande beijo.